eu sou professor aposentado da Unicamp, e acho que eu não preciso de outra referência. Isso foi minha vida toda, principalmente como pesquisador e como professor. E eu agradeço muito o convite que vocês me fizeram. Dentro das minhas possibilidades, eu vou tentar tratar desse tema do orçamento de guerra como um instrumento de estabilização de uma economia que entrou num processo de ruptura. Então, essa expressão ruptura, essa palavra ruptura, é muito importante para a gente qualificar o que nós estamos observando. Em geral, as crises econômicas são momentos de flutuação da economia que podem ser mais ou menos pronunciados. Porém, os circuitos monetários entre empresas, bancos e trabalhadores, esses circuitos se encolhem, né? Sofrem uma contração, porém não uma ruptura. Então, nós estamos falando de uma crise muito mais grave, porque os nexos que ligam empresas, trabalhadores, empresas com empresas, trabalhadores com essas empresas, estão rompidos. Então, é um processo de reconstituição. E eu acompanhei o debate sobre o orçamento, né, e notei que, da parte do governo, de alguns deputados e senadores, surgiram alguns temores, né, de que fosse uma coisa excessiva, né, que se estivesse, na verdade, dando muitos poderes ao Banco Central e ao Tesouro para fazer essa costura, essa recostura do sistema econômico monetário, né? E eu percebi que isso tudo estava fundado na ideia de que era preciso ser prudente, ser um pouco cuidadoso para não produzir efeitos negativos. Muitos chegaram a falar em hiperinflação, e eu comecei a rir, desculpe eu falar isso, porque nós estamos num processo de deflação brutal, deflação. É o que nós estamos observando, né? Tudo está afundando. Não sei se vocês acompanharam aí no mercado internacional de petróleo, que as pessoas estão falando em preços negativos, o que é uma impropriedade. O problema simplesmente é que as operações financeiras no mercado futuro de petróleo que despencaram, o valor dos contratos despencou. Mas não existe essa história de um vendedor de petróleo querer pagar o comprador para que ele faça a operação. É o que eu deduzi das notícias. Mas, enfim, eu só queria sublinhar com esse exemplo qual é a natureza dessa crise. É muito profunda, muito grave, que inclui a ruptura dos nexos monetários e financeiros e uma desvalorização atual e potencial da riqueza financeira. Então, não por acaso, entre os artigos que constam da PEC do orçamento de guerra, está a autorização para o Banco Central comprar os ativos dos bancos e demais instituições financeiras. O que são os ativos dos bancos? São as dívidas das empresas e das famílias, né? Então, tem muita gente que diz, não, os bancos já ganharam muito dinheiro, então é preciso deixar que eles paguem. Eles não têm como pagar. E o problema é que o prejuízo não é deles, o prejuízo é dos depositantes, é dos aplicadores, que nem sempre são, na verdade, o grosso das aplicações são dos ricos, mas também tem remediados, tem pobres, que depositam seu dinheirinho lá, né? E a obrigação do Estado, nessas horas, né? Depois, se vocês quiserem, nós podemos fazer algumas considerações sobre a natureza do sistema monetário e financeiro capitalista. A obrigação do Estado
é, na verdade, impedir que essa ruptura se transforme numa hecatombe, né? Porque como o sistema é todo muito interligado, né, o que acontece num ponto dele de maneira muito grave vai se espalhando e vai destruindo tudo. Então, os mercados não têm mais capacidade não só de permitir transações monetárias, um pagando para o outro, e os bancos financiando esse pagamento, como, na verdade, os mercados perdem a capacidade de fazer a avaliação do preço dos títulos que ele faz. Vocês estão vendo o fenômeno da Bolsa, né? Que sobe e desce, mas que teve uma queda violenta. Então, isso chama-se destruição de riqueza. Né? Pode parecer que é muito engraçado, mas não é, porque atinge todo mundo. Não sobra ninguém. Eu dei um exemplo outro dia com um amigo meu que estava questionando. Eu falei, meu filho, é o seguinte, você está no transatlântico, você está no porão. Se o Titanic afundar, vai morrer todo mundo. Vai morrer o cara do porão, vai morrer o sujeito lá dos andares superiores. Né? Não há como você conciliar uma intervenção sem levar em conta todas essas inter-relações. Eu disse também para ele, olha aqui, ó, o sistema capitalista é o sistema mais coletivista que nós podemos conceber. Está tudo integrado. É um sistema muito interrelacionado. Né? Os trabalhadores dependem da decisão dos empresários, os empresários, quando decidem, dependem da cálculo do risco dos bancos, e, na verdade, os bancos estão dependentes da gestão monetária pelo Banco Central. Então, é uma hierarquia e é uma hierarquia de relações. Né? Então, o problema dos últimos anos, só para fazer uma digressão, é que esses mercados financeiros, quer dizer, os controladores desse sistema os mercados financeiros são os controladores. Assim como o dinheiro, como dizia o Karl Marx, é a comunidade. Então, e ele era muito objetivo, não se deixava levar por coisas moralistas, ele queria entender como funciona. E entender como funciona significa você ir ao ponto. O que é ir ao ponto? Você tem que... Uma das consequências dessa crise deveria ser, não sei se vai ser, porque depende da ação humana, deveria ser o controle desse sistema de controle. Não é possível deixar esse sistema entregue a ele mesmo, fazendo as estrepulias que ele fez, né, durante o tempo todo, né, provocou a crise de 2008, essa ele não provocou, mas está agravando, né, sem ter uma regulação muito inteligente e potente, né, deixando com que essa instância pública da economia, que o dinheiro e o sistema financeiro é uma instância pública administrada privadamente. Né? As pessoas não gostam de paradoxo, mas o capitalismo está cheio deles. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, agora vamos deixar de lado isso e deixar para a reconstrução, porque isso aí não vai demorar muito tempo. A gente tem que proteger as pessoas. E proteger as pessoas significa o quê? Conferir ao Banco Central e ao Tesouro as funções que eles têm que cumprir, ou seja, preservar os salários e o emprego das pessoas, e o Brasil está sendo muito frouxo nisso, muito frouxo, e, na verdade, impedir que as cadeias de produção se rompam completamente por conta do descrédito dos bancos e das instituições financeiras. Porque você acha que banco, nessa altura, vai emprestar dinheiro para alguém? Ele vai olhar e falar, está cheio de dinheiro lá que está com problema de faturamento, de vender o que ele produz, o outro não compra. Então, é preciso se concentrar as decisões e reconstituir esse circuito. Né? Não é difícil entender. Eu até escrevi um artigo, dei uma entrevista para a Unicinos, e falei, pense no seguinte, pense numa empresa automobilística. Né? Ela, na verdade, para produzir o automóvel, ela se vale da compra de peças e componentes de pequenas e médias empresas e depende, na venda do seu carro, para
para as lojas de automóveis, etc. Então, ela tem articulações para trás e para frente, que é o que se chamava no tempo da CEPAL, que eu estudei. Articulações para trás é a compra de peças e componentes, e para frente. E toda para frente é com os representantes comerciais que vendem os automóveis, para os que cuidam da manutenção, etc. Né? Você tem que levar o automóvel para fazer revisão. Tudo isso está integrado. Só para dar um exemplo de como são as articulações. E tudo isso é feito de que maneira? Você troca, digamos, um produto material por outro material, uma mercado. Não, as transações são todas feitas em dinheiro. Então, por isso que eu disse a comunidade é o dinheiro. Né? Só que as pessoas, quando estão operando ali no circuito, eles não têm muita noção do conjunto. Né? Eu, até para terminar, dou um exemplo sempre de uma palestra que um escritor americano, muito inteligente, chamado Davi Graeber, fazia para os alunos de uma escola, e ele contou um apólogo, né, em que o apólogo relata um peixe mais velho, grande, estava navegando numa determinada direção, na direção contrária vieram dois peixinhos que nadavam juntos. E o mais velho, assim, gentilmente falou: peixinhos, o que vocês estão achando da água? Aí os peixinhos nadaram mais um pouco, foram para frente, falaram assim: água? Mas que água? Do que ele está falando? Aí ele disse: olha, as pessoas não conseguem entender, na sua individualidade, o ambiente, a natureza do ambiente em que vivem. Isso na economia é muito frequente. Por quê? Porque a teoria econômica, tirando o Marx, o Keynes e o Schumpeter, se funda na racionalidade individual. Então, é sempre o indivíduo que decide, que, na verdade, toma a decisão correta, porque ele é racional, né? E aí você olha o micro e quer transpor para o macro. O micro é o seguinte: é uma empresa olhada de dentro dela, na sua individualidade, ela produz bens, portanto, ela gera uma oferta e tem uma demanda dela. Só que você transpor demanda e oferta para o nível do conjunto da economia, dessa maneira, é o lado da oferta, o lado da demanda. Eu vejo os economistas falando isso, eu começo a rir, porque não tem diferença. A demanda é a sua própria oferta, cria a sua própria oferta, e a oferta cria a sua própria demanda. É essa articulação, porque eu estou falando de uma ruptura, não estou falando de uma brincadeira. Né? Então, as pessoas ficam com medo e falam: e depois, o que vai ser depois? O que vai ser depois é que você vai ter que encaminhar a economia ainda com uma outra PEC da restauração, para que ela possa voltar aos trilhos, porque ela saiu completamente da sua trajetória normal. Então, a PEC da guerra tem que ser abrangente mesmo, tem que abranger, no meu ponto de vista, não só o que deve ser destinado a impedir a ruptura das cadeias de depósito e crédito, débito-crédito, como também os salários. O que eles estão fazendo? Eles estão, na verdade, querendo reduzir o salário. Isso é de uma burrice que não tem tamanho. Você devia garantir os salários. Aliás, eu quero voltar ao Roosevelt em 1933. O que o Roosevelt fez? Ele incentivou os sindicatos a manter os salários logo depois da crise de 29, estimulou os sindicatos, né? E, na verdade, garantiu às empresas a fixação de preços e garantiu a circulação mercantil. A ruptura do circuito que eu falei é o seguinte: você não só vai perder o emprego, como você vai perder, portanto, sua fonte de renda. Então, você não cria o seu próprio emprego. Nessa economia, quem cria o seu emprego são os donos dos meios de produção, são os empresários que te oferecem emprego. Essa é a regra. Essa é a regra e é a forma de existência desse sistema fundamental. Então, veja bem, né? Se você não cuida de manter os salários, isso afeta
por outro lado, de outra parte, se você não cuida de manter os salários, o que vai acontecer? A demanda de produtos produzidos pelas empresas, pelos empregadores, vai cair. Então, eu estou vendo a carteira verde e amarela, é uma das coisas mais burras que eu já vi. Porque é o seguinte, ao invés de você sustentar a renda das pessoas, e aí você tem que deixar o Banco Central mandar bala mesmo, você reduz. E aí, para as empresas, no conjunto, vai ser ruim, porque para cada empresário individual, é bom reduzir o salário dos seus trabalhadores, que reduz seus custos. Mas se faz isso para todo mundo, né, o negócio não vai. Você vai, na verdade, afundar a economia na recessão, certo? E eu estou vendo esses caras que estão aí, desculpa eu falar assim, né, esses Paulo Guedes da vida, falando que é preciso, na verdade, oferecer condições para os empresários contratarem, né? Se deixar a cargo de cada empresário individual, sem uma legislação que proteja os assalariados, eles vão fazer besteira, porque eles não podem fazer outra coisa. Vamos combinar. Da visão assim, individual e particular de cada empresário, ele acha bom que reduza os salários, porque ele vai gastar menos. Porém, ele não sabe que, se fizer isso para todo mundo, ele vai sair prejudicado. Né? É a volta do Zorro, entendeu? Volta o negócio e bate nele. É isso aí. Então, será que não é fácil entender isso? É fácil, mas é que as ideias que, na verdade, estão abrigadas na teoria econômica, em geral na teoria econômica convencional, elas prejudicam a compreensão. Elas, ao invés de elucidar como funciona a economia, elas obscurecem. Então, todos eles estão marcados por isso. Assim como alguns amigos meus também ficam aborrecidos comigo, porque eu falei do Titanic, da totalidade, né? E eles falam, não, mas aí você vai beneficiar os bancos. Não se trata disso, se trata de preservar o sistema. Você tem que controlar, assim, se você, na verdade, está socorrendo a carteira dos bancos, você tem que colocar condições para eles duras, para que eles cumpram a sua função pública, porque eles compram uma função pública a partir de critérios privados. Como ninguém gosta de lidar com contradição, porque assim, é uma função pública, não existe mais pública que a dos bancos, mas com critérios privados. Então, eu disse o seguinte, é o universal e o particular. Né? O particular é aquele que vive do dinheiro, o universal é aquele que controla o dinheiro. Então, frequentemente, você tem que induzir o universal a atender as particularidades todas que estão interligadas lá embaixo. Está claro que nessa tormenta, muita gente, a despeito das suas convicções contrárias, acabaram aceitando que o Estado tem que fazer isso, e não tem jeito, a PEC da guerra é a prova disso. Né? O que eu acho é que a PEC da guerra tem que ter condicionalidades para os bancos, sim, teria que ter uma maior agressividade do Banco Central na concessão direta do crédito, injeção na veia, como nós estamos vendo em outros países. Né? Aqui, o pessoal, eu vou usar uma expressão futebolística, você sabe que eu fui presidente do Palmeiras, o pessoal dribla na área, né? Fica driblando na área, e precisa ser muito incisivo. Agora, eu estou pensando no depois. Né? E eu vejo que há uma corrente de opinião amparada por conservadores, empresários, etc., que querem voltar à situação anterior. E a situação anterior não era boa. A situação anterior era muito ruim. Certo? A economia estava andando a passos de Rocinante, passos de Cágado, certo? E eles ficavam dizendo, agora vai, não é as reformas, não sei o quê. Nada disso. Tudo isso que estava proposto lá atrás não tem a menor força de fazer uma recuperação da economia. Nós tínhamos 11 milhões de desempregados, 23, 30 milhões de gente subempregada, tempo parcial, etc., emprego precário. Né? Você acha que uma sociedade pode viver assim? Nós tínhamos mais ou menos 70 milhões de pobres.
falando seriamente na sua capacidade de compra. Como é que voltar para trás é bom? Voltar para trás é péssimo. Seria uma oportunidade muito importante para a gente rever e construir aqui realmente uma economia controlada, administrada, com instituições muito parecidas com aquela que nós já tivemos, que o mundo já teve, que eu chamo, o mundo já teve coisas melhores, até o estado do bem-estar social, que as pessoas estavam protegidas, tinham garantia de seguro-desemprego, tinham os seus sistemas de previdência, né? Que essa reforma de previdência que fizeram aqui foi um horror. Então, o sistema de previdência que, na verdade, são solidários, portanto, protegem o conjunto, não jogam o risco em cima do indivíduo, porque esse negócio de conta pessoal de previdência joga o risco em cima do indivíduo. E a gente sabe que isso, o que aconteceu no Chile, na Argentina e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 5 milhões de velhos que, na verdade, têm que pedir falência pessoal, porque eles não conseguem pagar as contas, o aluguel, não conseguem comer e pagar os remédios, que eles têm que pagar 5 milhões, fazem falência pessoal, pedem falência pessoal. Então, todo esse sistema que prevaleceu, eu digo, com o comando de um sistema financeiro autorreferido, né, que só cuidava dele mesmo, porque, na verdade, o investimento, tirando a China, o investimento em nova capacidade, em nova produção, caiu em mundo inteiro a participação do investimento, porque a financiarização é isso. Ela, na verdade, não é uma deformação do capitalismo, o capitalismo solto, deixado solto, o bicho fica solto, ele fica fazendo das suas. Você precisa botar o bicho de novo na jaula, para ele poder, na verdade, rosnar de maneira mais favorável aos mais sofridos. É isso.